Boa tarde, amados e queridos amigos. Eu tinha parado de fazer os vídeos, né? Porque estava muito ocupado com o meu trabalho e não tinha tempo de estar estudando e trabalhando, né? Aí fica complicado para você estar fazendo as duas coisas em um tempo só, quando tem muita ocupação dos dois lados. É uma ocupação muito grande falar sobre a Bíblia e uma ocupação também no meu trabalho, né? Bem, eu quero agradecer os amados amigos, né? Irmãos que vão escutar esse vídeo, né? E os amados amigos que façam, dê o seu like, não deixe de deixar o seu like, isso é muito importante. Eu quero explicar para vocês uma coisa. Eu já vi várias vezes a gente, onde eu trabalho, e amigos fora também do trabalho, a gente comenta muito sobre o evangelho e o catolicismo. E muitas pessoas até me ignoram, né, achando que eu parei de acreditar na Bíblia e em Deus, né? Mas isso aí é um engano muito grande dessas pessoas que pensam dessa forma. Eu não levo isso para o lado sério, né? Eu tiro isso como se fosse uma brincadeira. Porque os amados irmãos, na verdade, eles pensam que a Bíblia ela caiu do céu, né? Eles acham assim ainda. Bom, eu tenho essa Bíblia aqui, é uma Bíblia muito boa, é uma Bíblia de estudo, Ferreira de Almeida. Tem aqui, ó, Bíblia de estudo, palavra-chave. É muito boa essa Bíblia. Para quem quer estudar, eu aconselho. Quem quer realmente descobrir muitas coisas que são verdadeiras e aquilo que são lendas, histórias, alegoria. Então, essa Bíblia daqui, muito boa para quem quer realmente entender o que está escrito aqui. Aqui tem a palavra de Deus, aqui tem lendas, aqui tem história, tá? Então, você pegando essa Bíblia, você vai ver que ela é muito importante para você, tá? Não é para você perder a sua fé, não, é para você deixar de ser iludido, enganado por muitos líderes religiosos. Eu já vi muitos líderes religiosos e até irmãos falar que eles entendem mais da Bíblia do que as pessoas que criaram a história na Bíblia, não é? Isso aqui, ó, tem história do povo hebreu, tem história do povo sumeriano, do povo acadiano, do povo do Egito. Aqui não só tem a história do judeu, tá? Aqui tem história de várias nações. Aqui tem. Só que ela foi apenas indicada como se fosse só para o povo judeu. Mas não é assim. Quem estudar realmente vai saber do que eu estou falando. Então muitos falam que eles conhecem mais a história bíblica, até mesmo do que o povo que criaram as histórias. Tá? Até mesmo o que tem os fundamentos, o que tem os códices, que tem os papiros, que tem os manuscritos. Então as pessoas acham, os brasileiros, muitos brasileiros, não são todos, acham até que sabem mais do que eles. Para mim isso é um grande engano, tá? Porque não conhece nem a lei de Israel, nem os costumes de Israel de hoje. Imagina lá no século I. Como você vê que a velha aliança, ela foi canonizada, né? Aliás, foi organizado os livros lá no final do século I, que é o Velho Testamento, que chamamos de Velho Testamento. O Novo Testamento, ele foi organizado, né? Depois de uma reforma, foi organizado lá no final do século IV. Então você vê que uma diferença é muito grande dentro do século I para o século IV. E a nossa Bíblia ela foi traduzida através
Septuaginta. Se você pegar a Septuaginta e for fazer uma comparação hoje da Septuaginta com a nossa Bíblia em português, você vai ver que tem muitas coisas que já tiraram da nossa Bíblia, que estava lá na Septuaginta e que também que está na Septuaginta e que tiraram da nossa Bíblia e vão tirar muito mais, tá? E ainda vão tirar muito mais, porque cada dia que passa estão atualizando a nossa Bíblia, estão corrigindo, né? E ela está ficando mais atualizada, tá? Não é por causa a pessoa fala que é por causa do idioma, não tem nada a ver, tá? Está sendo atualizada porque tem muitos textos que não se acham comprovação em lugar nenhum até hoje, ok? Por isso que está sendo atualizada. Tanto a de Ferreira de Almeida como qualquer uma que estiver traduzida no nosso idioma português. Bem, já que a gente quer saber mais do que esse povo, é muito complicado. Nós somos novos demais dentro do cristianismo. Muito novo nós somos, tá? Para começar, nós sabemos que no ano de 1500, a história conta, o documentário conta que começou aqui no ano de 1500, veio Pedro Álvares Cabral, como todo mundo conhece essa história, e ele fincou uma cruz aqui no nosso país e fez a primeira missa aqui no nosso Brasil. Então, e daí então começou o cristianismo se estabelecendo, não o cristianismo, desculpa, o catolicismo, né? Foi quem começou aqui no nosso país, né? Houve essa missa e daí então começou a nascer o catolicismo no nosso país. No ano de 1549 foi importado para o nosso Brasil aqui um padre, né, o padre com o nome de José de Anchieta, e esse padre foi uma pessoa que foi enviada aí, ele trouxe para aqui cada dia mais o crescimento do catolicismo, né? E daí então ele fez a Casa de Misericórdia lá no Rio de Janeiro, né? A Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro. Foi a primeira coisa que ele, depois que veio aqui, que implantou bem, que estava estabelecido o catolicismo, ele implantou essa igreja, né? No Rio de Janeiro. E o que é que acontece? Depois entraram outras pessoas, né? Que foram os jesuítas que vieram ao nosso país trazer o cristianismo. Só que nessa época o catolicismo já estava muito implantado no nosso país e não resistiu, o cristianismo não resistiu o catolicismo e terminaram sendo expulsos do nosso país. Não é que é uma coisa que muitas pessoas não sabem. No século XVII, tá? Aí, os holandeses também tentaram evangelizar o Brasil com o cristianismo. Vieram aqui no Brasil implantar tudo isso aí, que foi o cristianismo, mas não teve muito sucesso, né? Não teve muito sucesso. Por quê? Eles começaram até bem, começaram aqui em Pernambuco, depois na Paraíba, depois eles começaram também no Ceará, e começou espalhando, né, se espalhando o cristianismo no nosso país. Até que vinham bem, mas depois o catolicismo, mais uma vez, resistiu, né? Foi em cima desse povo que estava pregando o cristianismo. E o que aconteceu? Dessa vez aconteceu ainda maior um confronto entre essas duas religiões. E para muitas pessoas que não sabem, muitas pessoas do Brasil morreram com esse tipo de ação que houve na época, né, no século XVII. Morreram muitas pessoas que estavam já convertido ao cristianismo. E o catolicismo, com sua resistência muito forte, mais uma vez expulsou, não é, o cristianismo do Brasil.
Então prevaleceu por um bom tempo só o catolicismo no Brasil. No século XIX, através de várias reuniões, vejam bem, irmão, no século XIX aconteceu várias reuniões, através de muita conversa, né? Muitas pessoas insistindo, também e foi influenciado, né? Também o comércio no Brasil, e com isso a gente conseguimos, né? Eu falo a gente, mas eu falo os brasileiros, né? Conseguiram implantar o cristianismo no Brasil. Mas se você pegar e olhar essa diferença, irmão, do século I ao século XIX, é muita coisa, muitas coisas mudaram, entendeu? E o brasileiro é muito novo para querer saber mais do que os criadores da história. Então, o que é que acontece? Hoje no Brasil, o cristianismo é muito forte também, é muito forte, né? A gente, pelas histórias, né, e pelos comentários, o Brasil no cristianismo só perde para os Estados Unidos. Não é? A gente só perde para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, o povo é mais cristão do que o povo brasileiro. Isso é o comentário que eu sempre escuto e nos debates também. Tá? Então, isso é para ficar bem claro, para que o povo brasileiro eles se preocupem em estudar mais. Você quer aprender, você quer saber de alguma coisa, tem que estudar. Se você não estudar, você vai permanecer no engano. Muitas pessoas, eles se conformam, ele pega essa Bíblia aqui, uma dessas Bíblias, eles passam 10, 30, 40, 50, 60 anos carregando essa Bíblia debaixo de um braço. Até pensando que é um desodorante, mas não, irmão, isso aqui é para você estudar. Se você estudar e você pesquisar, hoje você tem todo esse direito de você estudar, de você pesquisar, de você começar a entender aquilo que você estudar, para você tirar aquilo para você, o que é verdade e o que é apenas ilusão, tá? Muitas pessoas se conformam quando um líder religioso chega lá no ministério dele, né, na igreja dele, ele lê o que ele quer, fala da forma que ele quer e convence os irmãos. Olha, irmão, eu não sou o dono da verdade, não sei de tudo, também não tenho resposta para tudo, tá? Mas de uma coisa eu tenho certeza, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a entender o que está escrito aqui, ó. Aqui apenas eu tenho 1% só do que eu entendo, 1%, apenas isso aí. Eu quero dizer aos amados irmãos que cada dia que passa, todos nós precisamos entender o que é a palavra de Deus. Porque na Bíblia tem a de Deus e a do homem. Então nós precisamos entender o que é a palavra de Deus. Ok, irmão? Porque se você falar para mim que a Bíblia ela tem toda a palavra de Deus, a primeira Bíblia que saiu foi a Bíblia católica. Quando veio a reforma, já tiraram 7 livros. Fora o que estão tirando, mais textos e mais textos que estão eliminando da nossa Bíblia em português. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não encontram, como é que se diz? Eles não encontram manuscritos, eles não têm comprovação. Então, aquilo que não tem comprovação, verdadeiramente eles estão tirando da nossa Bíblia, que está traduzido no português. Porque se não há provação, não há como provar, então não adianta estar na Bíblia, não é verdade? Então eu digo aos irmãos, procurem estudar, para que vocês, cada dia que passe, vocês possam entender o que é a palavra de Deus e deixar de ser manipulado por muitos líderes religiosos que encontramos no nosso país. Não é todos, a gente já sabe que tem muitas pessoas que estão falando a verdade, estão com a verdade, então na plataforma a gente sabe do YouTube que tem muitas coisas que dá pra gente tirar como verdade e aquilo que a gente achar que não é verdade, então a gente deixa de lado. Mas o importante é você estudar, pesquisar, para que ninguém vos engane, né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando ela fala essa palavra libertará, que ela vai te libertar, é do engano, tá?
é você se libertar do engano desses líderes, de alguns líderes religiosos que a gente encontra no nosso país. Então eu quero pedir aos irmãos que não esqueça de deixar o like, né? E eu vou mais uma vez falar para os irmãos que eu vou continuar, né, fazendo meus vídeos e que Deus possa abençoar tanto a vocês como a mim também, tá? Então, fica com o nosso eterno e que todos nós possamos receber a graça do eterno. Que Deus nos abençoe.